Olá! No vídeo anterior, eu falei de uma história que eu criei sobre a saga Premonição Final Destination, se ocorresse aqui no Brasil com bombeiros, policiais, paramédicos, quem tá na linha de frente. E aí isso me deu uma ideia. E se ao invés do Brasil, isso ocorresse lá fora, outros personagens? Então vamos pensar no de sempre. Eles estão sempre nos Estados Unidos, sempre próximo. Se for no Brasil, seria daquela forma, mas se fosse lá, poderia chamar justamente Premonição Linha de Frente, ou Final Destination Frontline. A premissa? A morte decide coletar as almas de um grupo de profissionais da linha de frente que, por sua natureza, vivem salvando vidas e assim interferindo no seu plano. Qual que seria o evento da premonição? Vamos pensar no cenário. Um grande desabamento estrutural num novo complexo de apartamentos de luxo, ainda em construção, mas já com alguns moradores. É um caos de metal retorcido, poeira e gritos. Então, quem seriam os protagonistas salvos da história? Detetive Alex Stone, que seria o da polícia. Protagonista principal, um policial experiente e cínico, mas com um forte senso de dever. A capitã Lena Ramírez, dos bombeiros, uma líder de equipe destemida e focada, acostumada a lidar com o caos. O paramédico Ben Carter, de emergência, ele é um jovem idealista e empático que sempre busca o melhor em qualquer situação. A operadora Sarah Chen, central de despacho. Essencial na comunicação, ela é a voz calma no rádio que conecta todo mundo. O oficial Marcus McO'Connell, patrulha, o primeiro a chegar no local, mais impulsivo e de raciocínio rápido. Bom, como funcionou essa premonição? Enquanto o detetive Stone está coordenando e evacuando, coordenando essa evacuação inicial no local, ele tem uma visão vívida, aterrorizante. Não apenas o desabamento inicial, mas uma explosão secundária massiva de uma linha de gás rompida, seguida pela queda de um guindaste gigante diretamente sobre a área onde a maioria dos socorristas e as vítimas ainda estão, esmagando todo mundo numa carnificina indescritível. Ele vê a ordem exata das mortes, incluindo a sua própria e a dos seus colegas. Só que como que ocorre essa evasão? Pânico. O Alex grita e empurra Lena, Ben e Sarah, que no caso a Sarah estava num veículo próximo, e o Mac para longe da área. Segundos depois, a explosão e o desabamento do guindaste acontecem exatamente como ele viu, matando dezenas de outros socorristas e civis que estavam no local exato da sua visão. Aí a gente tem que lembrar que sempre tem o retorno da morte. A lista acontece ainda assim, igual qualquer um dos filmes e os livros da saga. Os sobreviventes são considerados como heróis, mas logo começam a morrer em acidentes bem bizarros e relacionados às suas profissões, na ordem em que Alex viu eles morrendo na premonição. A morte está corrigindo o erro, que no caso seriam essas mortes potenciais e irônicas. O oficial Marcus McO'Connell, policial, tentando conter um carro em fuga numa perseguição de rotina, seu veículo é atingido por um caminhão carregado de cabos de fibra ótica. Um Mac é ejetado e os cabos elétricos caem sobre ele, eletrocutando de uma forma grotesca, enquanto a polícia, que ele chamou de reforço, não consegue chegar a tempo por engarrafamento. Operadora Sarah Chen, a despachante. Na sua casa, durante uma tempestade, ela tenta carregar seu celular. Uma sobrecarga na rede elétrica combinada com uma falha na fiação da sua casa e um raio atingindo o transformador mais próximo faz com que a central da sua caixa de luz exploda. Um pedaço do disjuntor incandescente voa e se aloja no seu olho, atingindo o cérebro. Seus últimos segundos são ouvindo um pip metálico, semelhante a uma rádio da central. O paramédico Ben Carter, o salva-vida. Durante um turno, ele está transportando um paciente idoso que está tendo um ataque cardíaco. No meio do caminho, a ambulância sofre uma colisão aparentemente menor com uma bicicleta. O Ben, preocupado com o paciente, se abaixa para verificar os sinais vitais e um desfibrilador no seu suporte se solta, caindo de uma forma impossível e esmagando sua cabeça contra o leito da ambulância. Enquanto o paciente que ele tentava salvar morre segundos depois no hospital, porque eles estavam perto da porta. Capitã Lena Ramírez, a bombeira. Em um exercício de treinamento numa torre de simulação de incêndio, a Lena está testando um novo sistema de mangueira pressurizado. Uma peça que deveria estar travada se solta e a mangueira se contorce descontroladamente, com aquela pressão extrema, batendo no seu rosto repetidamente, prendendo ela contra uma parede, causando traumatismo craniano fatal, enquanto a água, que é a sua ferramenta de trabalho, a afoga lentamente. Lógico, tentando despistar a morte, Alex e os outros poucos sobreviventes restantes
tentam usar suas habilidades profissionais para prever e evitar os acidentes. Eles montam sistemas de vigilância, verificam falhas em equipamentos e até tentam forçar aí, acidentes menores para desviar a morte, mas isso só cria novas e mais complexas formas de morrer. Eles percebem que salvar outras pessoas que não estavam na lista original pode temporariamente confundir a morte, mas isso só cria novas e mais complexas formas de morrer também. O que acontece? A morte vai reorganizando o seu plano e vai atacando alguém próximo daquela pessoa salva, ou criando uma cadeia de eventos ainda mais letal para os sobreviventes originais. E com isso, a gente chega num clímax, porque Alex, o último sobrevivente, percebe que a única forma de vencer, ou pelo menos estender e entender a morte, é enfrentar a causa raiz. Ele retorna ao local do desabamento original, que está sendo demolido. Ele acredita que se conseguir parar o evento final da sua própria premonição, que seria uma espécie de ponto zero para a morte, ele tenta sabotar a demolição lá do prédio, acreditando que se impedir a destruição final que ele viu, a morte não terá como alcançá-lo. No entanto, a morte, em sua astúcia, usa os seus próprios métodos de demolição controlado por ele. As cargas explosivas, as máquinas e o próprio ambiente do desabamento se tornam as ferramentas da morte, numa sequência de cenas onde o Alex tenta desesperadamente escapar de todos os destroços que se movem de forma sobrenatural para alcançá-lo. E como seria o final? Alex finalmente é encurralado. Ele vê uma última oportunidade de se atirar para fora do prédio em colapso. Ele cai vários andares e por um milagre parece ter sobrevivido. Ele respira aliviado. No entanto, do seu lado, caído no chão, está um pedaço de metal retorcido do guindaste que ele viu cair naquela premonição inicial. A ironia é que ele evitou a morte do guindaste uma vez, apenas para ser alcançado por um fragmento dele no final. O fragmento se desprende e atinge ele na cabeça, finalizando a lista. Aí, vamos pensar numa cena pós-créditos. Uma cena em que um novo local de trabalho, talvez um hospital movimentado, uma delegacia, onde um novo incidente começa a se desenrolar. E alguém tem uma premonição mostrando que o ciclo da morte continua. Seria um filme cheio de suspense, com cenas de morte extremamente criativas e um toque sombrio ao mostrar o lado mais vulnerável daqueles que dedicam suas vidas a salvar os outros. Hollywood podia ter pensado nessas ideias, não? E você, o que achou? Comenta aí embaixo, curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo, se a gente sobreviver.